Olá, muito bom contar com a sua presença. Estamos aqui para mais uma videoaula vinculada ao tópico 6, é a terceira videoaula associada a esse tópico. E aqui vamos cobrir a parte 3, Random Forest. Estamos abordando sistemas baseados em regras e árvores de decisão. Nesta parte 3, nós vamos retomar os conceitos de árvores de decisão e agora, em lugar de focar em interpretabilidade, o alvo aqui vai ser especificamente performance. Né? Então, nós vamos abrir mão da interpretabilidade, que é uma das grandes vantagens das árvores de decisão, para ir atrás de performance. Ok? Então, recapitulando conceitos vistos na videoaula da parte 2, né? Para quem não viu, eu recomendo que interrompa esse vídeo aqui e assista a videoaula associada à parte 2, ok? Mas, de qualquer modo, eu vou fazer uma breve recapitulação de conceitos agora, ok? Tanto da parte 1 como da parte 2. Da parte 1 desse tópico 6, sabe-se que especialistas podem auxiliar na síntese de um sistema de regras a partir de seu conhecimento de domínio, numa abordagem top-down. Enquanto na parte 2, constatamos que é possível derivar um sistema de regras automaticamente a partir de dados disponíveis, numa abordagem bottom-up, capaz de revelar a estrutura preditiva do problema. Né? Então, ficou bem claro que na parte 1 nós chegamos a um sistema baseado em regras a partir de um conhecimento de um especialista, e na parte 2 nós chegamos a um sistema baseado em regras a partir de dados. E isso caracteriza essas duas abordagens aí, top-down e bottom-up. Né? Esta mesma abordagem bottom-up será explorada aqui em Random Forest, mais uma importante vertente de aprendizado de máquina, em que a máquina é capaz de aprender a partir de dados, sem ser explicitamente programada para a tarefa. Voltaremos a utilizar o conceito de comitê de máquinas, que a gente já abordou lá no tópico 1, quando falamos de redes neurais artificiais, onde a diversidade de resposta de múltiplos modelos de aprendizado pode promover um ganho de desempenho. Não necessariamente vai promover, mas pode promover. Ou seja, quando eu tenho múltiplas opiniões sobre um assunto, eu tirando um consenso delas, esse consenso pode ter alguma propriedade de robustez que está ausente nas respostas individuais. Tá? Então, as vantagens associadas a árvores de decisão continuam válidas aqui. São modelos de aprendizado não paramétricos, capazes de modelar relações de entrada e saída complexas, sem impor condições a priori. Manipulam dados heterogêneos, numéricos e ou categóricos. Implementam intrinsecamente seleção de atributos, podendo filtrar atributos irrelevantes e ou ruidosos. Então a gente comentou, por exemplo, só para mencionar alguns aspectos sobre esse item aqui de seleção de atributos, né? Os atributos mais próximos da raiz da árvore de decisão tendem a ser os mais relevantes, os mais significativos no processo de classificação. Né? A gente tratou de casos de classificação e regressão, mas predominantemente falamos de classificação de padrões. Né? Tendem a ser robustas a outliers, fornecem predições acuradas, e aqui nós vamos ir mais além ainda, ou seja, buscar um ganho de desempenho ainda maior, tá? E são modelos facilmente interpretáveis, permitindo inclusive a conversão direta da sequência de decisões em linguagem natural. Então, essas são as propriedades mais destacadas de árvores de decisão, e essa última em particular nós vamos perder aqui, nós vamos falar sobre isso. Mas como assim, professor? Vamos continuar trabalhando com árvores, vamos perder uma propriedade delas? Então, nós vamos trabalhar com comitê de árvores e, portanto, vai ser, e como as árvores vão ter topologias diversas, né, vai ficar complicado sumarizar o que está acontecendo com todas essas árvores. Um valor default aí que a gente normalmente utiliza é de 500 árvores nessa floresta
aqui, tá? Cabe destacar também que uma árvore de decisão é um grafo induzido a partir de dados, sendo acíclico e direcionado, apresentando um caminho único entre a raiz e qualquer outro nó do grafo. Então, essa é a definição de árvore, tá? É uma estrutura de dados que é um grafo em particular, que tem um caminho único entre quaisquer de seus pares de nós, tá? Isso já mencionei na videoaula da parte 2, mas cabe recapitular aqui. Obter a topologia ótima da árvore de decisão é sabido ser um problema computacionalmente intratável. O que se busca são heurísticas eficientes que constroem, né, árvores de decisão quase ótimas, empregando recursos computacionais aceitáveis. Então, eu abro mão da otimalidade para tornar o problema computacionalmente factível e, com isso, eu perco algo para ganhar em outro aspecto, tá? Eu perco a otimalidade para ganhar a factibilidade. E o custo-benefício é compensador e tanto é verdade, né? Eu ganho tanta factibilidade que aqui eu vou trabalhar não construindo uma solução, uma árvore de decisão, mas como eu acabei de mencionar agora há pouco, né? Em torno de 500 árvores de decisão para o mesmo problema. Claro que isso vai depender também da dimensão da aplicação, tá? No contexto de classificação de padrões, essas heurísticas operam partindo do nó raiz, o qual contém todo o conjunto de dados, e gerando decisões em sequência, recursivamente, portanto, né? A partir da raiz, eu vou fazendo perguntas, eu vou tomando decisões, né? Que minimizam a cada decisão, né, a impureza, no caso de classificação, ou erro quadrático médio, no caso de regressão, presente nos nós filhos. Com isso, a tendência é produzir presente nos nós filhos comparado com o nó pai, né? Com isso, a tendência é produzir a menor árvore possível, porque se eu maximizo a redução da impureza a cada passo, eu preciso dar um número mínimo de passos, tá? Então, a tendência é produzir a menor árvore possível, favorecendo, assim, a maximização da capacidade de generalização. A gente já sabe que modelos mais simples tendem a generalizar melhor, né? Os desafios, portanto, estão em escolher a melhor decisão a tomar a cada nó interno, a partir da raiz, e definir quando parar de inserir novos nós internos, convertendo assim o nó em um terminal ou folha, né? A abordagem a seguir para Random Forest será voltada para a compreensão dos aspectos essenciais da técnica. Nós vamos fazer uma introdução assim, bem sucinta, ok? Para uma investigação mais formal e mais detalhada, por favor, recorram a essas referências aí de 2012, 2016, 2014 e 2015, tá? Na verdade, há muito material na rede e eu estou recomendando, fiz uma seleção aqui, destacando esses trabalhos aqui, ok? Está na lista de referência, que é a última sessão aqui da parte 3. Bom, então vamos definir uma Random Forest. Já sabemos que modelos de aprendizado de máquina de elevado desempenho podem ser derivados a partir de um comitê de múltiplos modelos simples que lidam com subconjuntos pequenos e aleatórios dos dados disponíveis, em lugar de um único modelo mais complexo que considera todo o conjunto de dados. Então, a performance desses modelos mais simples pode não ser totalmente satisfatória, mas ao realizar o comitê, tendo esses modelos como componentes, também eu não necessariamente vou usar todos os modelos candidatos, eu posso fazer uma seleção a priori, né, de um subconjunto deles, mas a performance do ensemble tende a ser superior à performance média dos componentes, ok?
Já destacamos também, quando falamos de comitê de máquinas, que mesmo que exista algum modelo individual com performance superior ao do comitê, né, isso pode acontecer, mas isso ainda não continua sendo atraente usar o comitê, porque esse componente individual que performa melhor que o comitê não a informação sobre a existência desse componente, né, não está disponível a priori, né? Eu só vou saber a posteriori em uso. Tá? Então, eu não conseguiria escolher esse componente a priori, logo o comitê tende a ser uma solução robusta. Né? Os modelos de aprendizado aqui serão árvores de decisão que divergem entre si por decisões aleatórias de projeto. Então, eu não quero antecipar agora, daqui a pouquinho eu vou falar quais são essas decisões aleatórias, mas ao tornar o projeto de construção da árvore de decisão numa abordagem bottom-up, tá? Ao impor variações aleatórias nesse processo de construção, eu vou gerar diversidade. E a diversidade tende a produzir ganhos quando eu agrego essas múltiplas árvores de decisão num comitê de máquinas, ok? Então, o comitê de árvores de decisão para classificação é denominado floresta aleatória, do inglês Random Forest. A técnica Random Forest foi concebida por Bryman em 2001 e corresponde a uma combinação de árvores de decisão simples, sendo que cada árvore de decisão é sintetizada a partir de um vetor aleatório, amostrado independentemente segundo uma mesma distribuição de probabilidade. Então, o processo de construção vai depender de valores aleatórios que seguem uma mesma distribuição de probabilidade. Esse vetor vai guiar alguma etapa do processo de síntese da árvore a partir de dados. Nós vamos esclarecer quais são essas etapas a seguir, por favor. Fiquem comigo. Em se tratando de problemas de regressão, a capacidade de generalização de uma random forest converge para um valor máximo quando o número de árvores tende a infinito. Isso ele provou teoricamente. Evidentemente, a gente vai ficar num número finito, em torno de 500 árvores nas aplicações, assim, como valor default aí, válido para a maioria das aplicações. Tá? No caso de problemas de classificação, o erro de generalização depende da ponderação atribuída às árvores individuais e da correlação de saída existente entre essas árvores. As árvores votam na classe de saída e a classe majoritária vence. Okay? Parte-se então do princípio de que a síntese de uma árvore de decisão simples com poucos recursos é um processo computacionalmente barato. Sendo assim, caso se construa em paralelo muitas árvores de decisão simples e com desempenho satisfatório, né, é possível combiná-las para formar um único modelo de aprendizado de elevado desempenho, calculando a média no caso de regressão ou obtendo o voto majoritário no caso de classificação, que são as técnicas mais usuais de agregação de componentes em comitês. Então, vamos para o algoritmo, para o Random Forest, e aqui já vou começar a esclarecer onde que entram essas aleatoriedades no processo de construção bottom-up aí, tá? O algoritmo funciona da seguinte maneira. Para a iésima árvore da floresta, eu já falei que elas vão ser em número aproximadamente 500, né? Faça uma amostragem bootstrap de S, que é o conjunto de dados de treinamento, denotada por SI, similar ao que se faz em Bag. Então, é uma amostragem com reposição. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho 4 amostras no meu conjunto S, né, eu vou gerar uma amostragem com reposição que vai ter 4 amostras. Mas, então, eu vou pegar com igual probabilidade qualquer uma das 4 amostras. Então, o conjunto SI pode ser composto por 1, 2, 2, 4. Tá? Então, a amostra 2 acabou sendo escolhida 2 vezes e a amostra 3 não foi escolhida nenhuma vez. Numa outra amostragem, eu posso produzir a solução 2, 3, 3, 4. Tá? Onde a amostra 1 não foi selecionada e a amostra 3 foi selecionada 2 vezes. Ok?
Então, é assim que eu vou montando esses conjuntos. Por que eu faço bagging? Tá? Porque assim cada árvore vai enxergar uma perspectiva diferente dos dados. Dados que aparecem repetidamente numa mesma amostragem aumentam, têm a sua importância aumentada na síntese da árvore. E ao contrário ocorre com os dados que não são amostrados, tá? Então essa aleatoriedade favorece a diversidade de prismas sobre o qual eu observo o meu problema, tá? Em seguida, emprega-se uma versão modificada de algum algoritmo de síntese de árvore de decisão, vista na parte 2 desse mesmo tópico 6. Então, por favor, assistam a videoaula disponível para essa parte 2. O algoritmo é modificado da seguinte forma: em cada nó interno da árvore, em lugar de se testar todos os atributos candidatos para escolher com maior razão de ganho, por exemplo, né, seleciona-se aleatoriamente um subconjunto de atributos, F está contido é igual a Fão, né, onde Fão é o conjunto de todos os atributos da entrada, e Finho tem uma cardinalidade bem menor que aquela de Fão. Eu pus lá, está contido é igual, mas normalmente o Finho é um conjunto de atributos candidatos bem menor. Então, deu para entender? A cada decisão da árvore, eu tenho que escolher o atributo com maior razão de ganho, por exemplo, né? Com maior poder de purificar as partições dos dados, quando comparado o nó pai com os nós filhos, né? Mas se eu faço essa escolha do atributo que vai ser testado naquele nó interno da árvore, né, tomando apenas um subconjunto de atributos candidatos, eu vou gerar árvores diferentes a cada execução, tá? Porque pode ser que o atributo ótimo ali, considerando todos, né, não está no Finho, está só no Fão, tá? Então deu para perceber que eu estou inserindo fontes de aleatoriedade, de modo que elas vão perturbar o processo de construção bottom-up. Tá? Então, a melhor decisão a ser tomada no nó corrente é escolhida, então, no conjunto Finho e não no conjunto Fão. Como essa é a etapa mais custosa da técnica de construção da árvore de decisão, né, por eu ter que testar todos os atributos, o fato de eu estar testando um subconjunto bem reduzido de atributos, né, a cada vez, no Finho, então o custo de síntese da árvore fica bem menor. Por isso que eu posso acabar sintetizando centenas de árvores, como eu já falei aqui, o valor default é 500 árvores, tá? Então não é para assustar isso, né? Poxa, professor, quer dizer que em lugar de uma árvore eu vou produzir 500 árvores e agregá-las num comitê? Exatamente. Mas a cada árvore que vai ser construída agora utilizando muito menos recursos computacionais, porque eu não testo todos os atributos candidatos a cada nó, acho que ficou claro aqui, tá? Segue o pseudocódigo extraído da homepage desse autor aqui, tá, que está apresentado aqui, e fica claro que existe a etapa de amostragem dos dados que vão ser utilizados para construir a árvore, tá? E também a amostragem do F na hora que são o conjunto de atributos candidatos. Então, tem duas fontes de aleatoriedade aí que acabam fazendo com que cada árvore enxergue o problema sobre um prisma diferente e faça o melhor que ela pode sob aquele prisma, sob aquela interpretação do problema, né? Então, e assim, ao final, eu faço uma agregação de todas essas visões diferentes do problema, buscando maximizar a capacidade de generalização. Esse é o principal foco aqui de Random Forest, ok? Bom, vamos falar então sobre como
se chega a esse excelente desempenho da Random Forest comparado com uma única árvore de decisão, tá? Então, eu vou justificar esse ganho de desempenho em duas partes. Na seção 4 a parte 1, na seção 5 a parte 2. Vamos lá. Random Forest adota bagging, amostragem com reposição, ou seja, aproximadamente 2/3 dos dados acabam aparecendo a cada vez. Eu vou demonstrar isso no próximo slide, tá? Juntamente com variações aleatórias nas decisões candidatas para os nós internos, o que tende a aumentar a descorrelação no comportamento de entrada e saída dos modelos de aprendizado. É isso que eu quero num ensemble, num comitê de máquinas. Eu quero componentes candidatos o mais descorrelacionados possíveis, tá? Temos que lembrar o seguinte, né? Pensando em termos de classificadores, né? A descorrelação não pode ser tão elevada, porque todos os classificadores têm que ser individualmente também de alta performance, tá? Tudo bem, eles podem ter uma performance mediana, mas não dá para ser muito ruim, né? Senão nem vai compor o ensemble, tá? Então eu tenho um compromisso aí. Se todos os classificadores forem muito bons, eles vão ser necessariamente altamente correlacionados. Então existe um compromisso aí na busca dessa descorrelação, sem que haja uma perda tão grande de performance individual dos classificadores, por exemplo, tá? Professor, como assim? Não dá para ter, por exemplo, 2 classificadores independentes, né, com 90% de acerto cada um, que tenham saídas descorrelacionadas. Ora, se ambos têm 90% de acerto, então eles coincidem em quase todas as saídas, necessariamente, ok? Eu quero evitar que a correlação seja máxima, mas eu não posso também reduzir demais por esse compromisso que eu acabei de descrever. Em comitês de máquinas, particularmente em ensembles, o ganho de desempenho frente aos modelos individuais tende a ser tão maior quanto melhor o desempenho individual de cada componente. Tá vendo? É o que eu estou falando. O componente individual tem que ter um bom desempenho, né? E quanto mais descorrelacionados forem as saídas desses componentes. Portanto, são 2 requisitos conflitantes, não dá para maximizar os 2 ao mesmo tempo, eu vou ter que fazer aí um trade-off entre os 2, tá? Os dados out of bag, que a gente chama OOB, que são 1/3, né, que ficam de fora a cada amostragem com reposição, né? Eu falei que eu vou provar no próximo slide porque que é 1/3, né? 2/3 de dados permanecem e 1/3 cai fora. E dentre os que permanecem, alguns aparecem duplicados, triplicados, assim por diante, tá? Os dados OOB são usados para validação e para definição de relevância dos atributos de entrada. O conteúdo seguinte dessa sessão, não no próximo slide, que eu vou falar desse 1/3 aqui, mas a partir do slide 11, né, foi obtido de autoria de Adele Cutler, tá? Então, eu já deixo aqui o reconhecimento da autoria. Então, vamos ao slide 10, que mostra esse 1/3 aí, né? Então, vamos demonstrar a seguir que os dados OOB, de fato, se aproximam de 1/3 dos dados. Para tanto, considere a existência de N dados de treinamento e tome o processo de amostragem com reposição, que é o bagging, né? Sob essas circunstâncias, a probabilidade de não se escolher um certo dado específico numa amostragem, numa única amostragem, né? Eu tenho lá N amostras e eu não quero escolher essa específica. Qual é a probabilidade disso acontecer? N-1 sobre N, certo? Para que o dado seja OOB, é necessário que ele não seja escolhido em nenhuma das N amostragens com reposição, certo? A probabilidade disso ocorrer é dada por N-1 sobre N vezes, né, o produto. Eu não posso escolher essa amostra agora e não posso escolher na próxima amostragem e nem na terceira e nem na enésima, tá? Por isso que dá elevado a N.
Para n suficientemente grande, a gente vai supor aqui que o nosso conjunto de dados geralmente é bastante rico em termos de amostra, né? Essa probabilidade se aproxima de, está errado aí, né? Se aproxima desse limite aí, que é igual a e elevado a menos 1, que é 0,36788 e tem outras casas decimais por aí, né? Que é aproximadamente 1/3. Então, eu acabei de demonstrar que, de fato, esse processo de bagging acaba deixando, em média, né, 1/3 das amostras originais de fora e 2/3 dentro para gerar cada uma das 500 árvores individuais. Tá? É claro que os 2/3 que vão ser considerados por cada uma dessas 500 árvores é diferente dos 2/3 da segunda árvore, assim por diante, né? Mas o conjunto original é igual para todo mundo, mas o 1/3 que fica de fora é sempre diferente para as 500 árvores. Logo, o 2/3 que cada árvore vai considerar é distinto, tá? Está aqui uma foto do autor de Random Forest. Ele tem uma contribuição muito impactante aí em estatística e estatística computacional em geral, né? Ele que propôs o CART, que é o algoritmo, um dos 3 algoritmos que a gente deu bastante ênfase na parte 2, né? Ele que propôs a técnica bagging para comitê de máquinas e ele que propôs Random Forest, já perto do seu passamento aí. Ele faleceu em 2005, tá? E Random Forest foi proposto em 2001, ok? Então, um dos nomes mais importantes aí em estatística computacional, e as contribuições deles são realmente decisivas para boa parte das técnicas de aprendizado de máquina que a gente usa hoje, tá? E bagging, que é esse processo de amostragem com reposição que eu mencionei, tem essa sigla porque vem de Bootstrap Aggregating, né? E foi proposto pelo próprio Bryman em 1996, e ele não ia esquecer de considerar essa alternativa no caso de árvore de decisão, particularmente em CART, que é outra contribuição dele, né? Classification and Regression Trees, tá? Então, aquilo que eu falei, né? Como a amostragem bagging, né, gera uma amostra polarizada para cada classificador, então cada classificador vai enxergar o problema sob um prisma diferente, e aí eu tiro um agregado, um consenso da performance desses múltiplos classificadores e chegando finalmente no modelo que é o comitê, tá? E que tende a ter uma performance mais robusta que cada classificador individual, né? E cada classificador individual é chamado de base learner, tá? Então vamos ver aqui um exemplo prático, ilustrativo. Então eu tenho aqui amostras sujeitas a ruído e esse é um problema de regressão que eu quero resolver com CART, por exemplo, né? E aí está a função que gerou esses dados, que ela é desconhecida, ela só está aqui por referência, né? Eu só tenho acesso aos dados. Então, se eu uso uma única árvore de decisão CART para resolver esse problema de regressão, eu posso chegar nesse cenário que vocês estão vendo aqui. É uma boa aproximação, mas há problemas aí naquelas regiões dos degraus ali, certo? No entanto, se eu recorro a dezenas de árvores a partir de amostragem, bagging ali que a gente falou, né? Eu vou produzir múltiplos modelos de regressão, como vocês estão vendo aqui, né? Então, eles são diferentes nesse caso, porque partiram de... Aqui temos 10 modelos diferentes. Cada um deles está enxergando um subconjunto de 2/3 dessas amostras ruidosas que vocês estão vendo aqui, tá? E tendo esses 10 modelos em vermelho aí de regressão, né, que são árvores CART, eu posso tirar o consenso delas,
que seria uma média da saída delas, né, produzindo esse resultado que seguramente, visualmente, é bem mais próximo do esperado, né, do desejado, né, do que aquela única solução em degrau que a gente viu ali atrás, tá? Aqui no caso é uma média de 100 árvores, né? Vocês estão vendo aqui 10 para poder enxergar um pouco a diversidade de comportamento delas, certo? Então, tá aí o princípio de operação e por que a técnica de Random Forest tende a generalizar melhor ao trabalhar com um comitê de múltiplas árvores com comportamento forçosamente diverso. Tá? Vamos ver então agora o problema de classificação. É difícil para uma única árvore resolver esse problema aqui, embora um problema de 2 dimensões, mas essa diagonal aqui vai acabar sendo aproximada por um monte de degraus, né? Nós já sabemos disso, já ilustramos. Então, uma single tree, uma única árvore, vai acabar produzindo essa fronteira discriminante que tem problemas aí de generalização, certo? No entanto, considerando 25 árvores e tirando a média, eu chego numa fronteira bem mais próxima daquela diagonal, que é a fronteira ótima, de máxima capacidade de generalização. Tá? Então, essa solução aqui é muito superior em termos de performance do que essa daqui. Tá? E é óbvio agora, né? No entanto, para se chegar a ela, eu precisei criar um mecanismo de geração de diversidade enquanto eu estou construindo a árvore, né? Então, tudo isso acaba impactando. E aqui eu estou usando 25 árvores e voto majoritário, ok? Se eu trabalhar com 500 árvores, essa fronteira aí fica ainda mais suave, ainda mais próxima da diagonal, ok? Então, ficou bem evidente, essa tabela deixa muito evidente, né? Se eu uso uma única árvore, que seria essa CART aqui, né? Para vários problemas de classificação, acho que todos são de classificação, embora não estou certo se são só classificação ou regressão, CART faz as duas coisas, né? Classification and Regression Tree. Tá? Então, veja, uma única árvore chega a essa performance, enquanto que uma random forest, né, que ele está chamando aqui de bag de cart, né, consegue um ganho impressionante de performance. Veja só, 34% de ganho, 43% de ganho, aqui apenas 6% de ganho, mas enfim, mesmo assim é um ganho expressivo. Então veja, não há nenhum incremento na técnica, eu apenas estou explorando a diversidade e tirando um consenso, tá? Então o ganho é bastante expressivo e veja que aqui é importante isso. Aqui eu apenas estou trabalhando com o bagging das amostras, tá? No próximo slide aí sim vai entrar random forest. Então isso aqui é um passo intermediário. Isso aqui é um comitê de CART, sim, tá? Mas apenas com a aleatorização das amostras. Eu ainda não estou aleatorizando lá a seleção de atributos, aquele Finho amostrado de Fão, tá? Então aqui eu estou usando o Fão sempre, tá? Agora sim eu vou fazer uma random forest no próximo slide. E vocês veem que o ganho não é tão mais expressivo, né? O bagging tem uma participação mais relevante, mas ainda assim há ganhos, continua havendo ganho. Aqui não, né? No caso do Diabetes, essa base aqui, houve uma pequena piora, mas predominantemente a gente vê um ganho, tá? Então, esse slide aqui sumariza bem. Eu estou numa seção que está justificando o interesse em Random Forest, né? E aqui está bem claro para vários casos de estudo até onde pode ir o ganho, ok? Vamos lá. Então, sumarizando aqui, né?
usando ainda o material lá vamos recordar, a Adele Cutler, tá? Me permita voltar, perdão por ter voltado todos esses slides, mas eu preciso o tempo todo, né, enfatizar que esse material é de autoria de Adele Cutler, tá? Então, sumarizando aqui, né? Então, a Random Forest constrói uma floresta de muitas árvores, o valor default é 500, como já venho trabalhando aqui na videoaula, né? Constrói cada árvore a partir de uma amostragem independente do conjunto de treinamento, que é esse processo de bagging, né? Amostragem com reposição, que acaba preservando apenas em média, né, 2/3 do conjunto de treinamento a cada vez. E em cada nó eu vou selecionar M atributos aleatoriamente dos M emão possíveis, tá? E esse eminho tende a ser um número bem menor do que o emão, tá? E o conjunto eminho é independente para cada nó, certo? É o Finho. O Finho é um Finho para cada nó a partir dos atributos candidatos que estão no Fão, ok? E aí eu vou escolher o melhor, está falando best split, pensando mais no kart, né? Mas enfim, eu vou escolher o atributo com a melhor razão de ganho dentre os M candidatos, tá? Os eminho candidatos, né? E eu cresço as árvores até a altura, a profundidade máxima para classificação, né? E daí faço o voto majoritário ou média para obter o consenso, tá? Então, a Random Forest continua herdando quase todas as propriedades da árvore de decisão CART, né, quando eu uso CART. A Random Forest não necessariamente precisa estar baseada em CART, pode estar usando C4.5 também, evidentemente, e outras. Tá? Mas vamos lá. Continua preservando, né, a possibilidade de aplicar tanto para regressão como classificação, aqui é uma propriedade mais do CART mesmo. Continua preservando a possibilidade de manipular preditores categóricos com naturalidade, né? É computacionalmente simples e rápido de ajustar, mesmo para problemas de larga escala, embora sempre tenha um limite aí, né? Vai acabar crescendo se tudo começar a aumentar, né, número de atributos exageradamente grande, número de amostras exageradamente grande, né? Então tem alguns problemas de escala, mas normalmente é uma técnica que escala bem, tá? Não há nenhuma distribuição para os dados que se assume a priori, né? Tanto que é chamada uma abordagem não paramétrica, continua sendo aqui. É capaz de manipular interações bastante não lineares, tanto em problemas de regressão como na fronteira de classificação, e continua fazendo seleção de variáveis, mas aqui, mais do que seleção de variáveis, a gente vai ver na última sessão, né, é feito mais um processo de ranqueamento de relevância das variáveis, né? Vai ficar mais claro quando chegarmos lá, tá? Também aqui a técnica é capaz de manipular dados faltantes, né? E o que se perde aqui é a interpretabilidade em virtude de eu estar usando muitas árvores. Cada árvore individual continua sendo interpretável, né? Mas se eu usar centenas de árvores, eu vou ter centenas de descrições na forma de regras de um mesmo processo, tá? E eu tenho que tirar um consenso de tudo, enfim. Então eu perco a interpretabilidade, é o preço a pagar para ter esse ganho de generalização, ganho de performance, ok? E então eu perco também essa condição de dizer quais são as variáveis diretamente, né, quais são as variáveis
mais importantes, que são as mais próximas da raiz, porque agora, com esse processo de escolha do Finho no lugar do Fão, né, eu já não tenho mais controle sobre isso. Mas a gente vai ver a seguir que eu posso substituir essa relevância direta por um diagrama de barras lá, que dá um ranqueamento da relevância. Tá? E também eu não posso agora trabalhar em termos de agrupamento dos nós terminais, né, porque eu vou ter topologias bem diferentes. Aí eu estou investindo nessa diversidade, como vocês estão vendo aqui à direita, né, um monte de árvores com agrupamentos diferentes e topologias distintas, e como é que eu vou tirar alguma tendência de tudo isso, tá? Perdi essa parte para ganhar em outra. Então, o ganho aqui em relação a uma única árvore de decisão CART está na acurácia e na estabilidade do modelo, né? Então, Random Forest é competitivo com os melhores métodos de aprendizado de máquina, e com essa observação aqui, but note the no free lunch theorem. Esse teorema diz que não há almoço grátis, ou seja, não há nenhum modelo que a priori possa ser considerado melhor para a sua aplicação, ou seja, não há nenhuma aplicação em que há garantias de que um certo modelo vai necessariamente dar melhor resultado que qualquer outro modelo de aprendizado de máquina, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. E dado esse no free lunch theorem, cabe a nós, né, investirmos em sermos proficientes, dominarmos as técnicas de vários modelos e, dado um novo cenário de aplicação, aplicar todos eles e receber o feedback, né, para entender qual que se deu melhor, qual que está generalizando melhor e assim por diante, ok? Certamente o Random Forest é um bom candidato para essa fase aí de competição. E claro que uma única árvore tende a ser um modelo mais instável do que um agregado, né, um comitê de centenas de árvores, né? De modo que, se você mudar os dados um pouquinho, né, uma árvore individual pode mudar bastante, enquanto que a floresta é relativamente estável, ok? Então aqui está mostrando isso em outras palavras. Esse gráfico ele é muito relevante, né? Ele está apresentando o erro junto ao conjunto de teste e junto aos out of bag, que são aquele 1/3 de amostras que ficam de fora, né? Então veja, conforme aumenta o número de árvores, não há overfitting, né? Você consegue segurar o overfit. É evidente que com 500 árvores já tinha número de árvores suficiente, tá? Mas se você errar e considerar um número muito grande de árvores para a sua aplicação, nem por isso você vai começar a sofrer com overfitting, certo? Então, o fato dessas duas linhas aí estarem horizontais é uma informação muito relevante, ok? Vamos finalmente para a última parte aqui, que continua sendo uma justificativa para o excelente desempenho de Random Forest, parte 2, tá? Então, o conteúdo seguinte dessa sessão foi obtido de slides de uma outra autoria agora, que eu selecionei, né? Vocês estão vendo aí. Qualquer coisa, recorram ao link, né? E eu já vou direto para essa figura que eu extraí de lá, mostrando algo bastante assim, atraente em termos de Random Forest, né? Comparado com CART, que é uma árvore única, né? Com K-Nearest Neighbors e com Support Vector Machines, né? Então, quanto mais com pontinhos verdes uma coluna tem, significa que aquele modelo tem mais vantagens comparado com outros, né? Então a gente vê, por exemplo, que Support Vector Machines é muito bom para trabalhar com conjuntos de dados reduzidos,
e em produzir modelos de aprendizado de máquina de alta performance, tá? Mas nos outros itens ele fracassa. Por outro lado, a Random Forest tem bom desempenho em todos esses atributos, a menos da possibilidade de trabalhar com um conjunto de treinamento pequeno. Normalmente, uma árvore requer um conjunto amostral maior, até para poder a técnica de bagging funcionar melhor. Sempre lembrando que, na prática, cada árvore vai estar trabalhando com aproximadamente 2/3 das amostras. Se o conjunto é pequeno, 2/3 de algo pequeno é ainda menor. Tá? Aqui a gente vê mais uma ilustração agora desse outro material, semelhante àquele exemplo que eu já vi ali atrás, mas agora para múltiplas classes, né? Então vocês estão vendo, conforme aumenta o número de árvores, como a fronteira discriminante entre as classes, aí, entre os grupos, né, vai ficando mais caracterizada, indicando uma performance superior. Tá? Então, realmente, o número de 500 árvores, que é o último exemplo aqui, parece ser bastante já ter uma resolução, a fronteira acaba ficando com uma resolução bem interessante. Ok? Finalmente, vamos falar rapidamente, e é a minha última sessão aqui, né, de estimativa da relevância dos atributos. Se Random Forest não tem mais essa capacidade de selecionar atributos, né, dado que eu trabalho com um F diferente a cada nó, tá? E esse subconjunto é aleatório, pelo menos eu consigo gerar por duas técnicas que eu vou mostrar aqui, eu resolvi, em lugar de fazer uma descrição minha, né, fazer uma cópia desse material aqui, e depois vocês, por favor, recorram ao PDF. Né? Ele apresenta aqui duas técnicas que ranqueiam as variáveis de acordo com a sua relevância. Tá? Não vai dar exatamente o mesmo resultado, mas são resultados parecidos. Né? A primeira técnica, ela trabalha com... assim, ela vai pegando e tirando a média do ganho causado por cada variável quando ela é utilizada, tá? Mesmo que ela seja utilizada no F, certo? A partir daquela subamostragem que a gente viu ali, mas como são 500 árvores, cada variável vai aparecer, né, ser selecionada um bom número de vezes, né? E com isso eu consigo tirar uma média da contribuição de cada variável em termos de ganho, razão de ganho médio, vamos chamar assim, tá? E também eu posso medir a relevância de cada atributo, né? Trabalhando com essas amostras out of bag e fazendo umas permutações ali, de modo que para aqueles atributos, se eu tiro aqueles atributos, né, quanto pior a performance dessas amostras out of bag, ok? E trabalhando com ou a técnica 1 ou a técnica 2, eu vou chegar em rankings de relevância dos atributos numa aplicação específica aqui, né, que tem mais ou menos essa natureza. Então, a primeira abordagem ali é um pouco mais sensível e a outra tende a ter uma diferenciação um pouquinho menos radical, né? A azul, eu estou falando, é um pouco mais regular do que a vermelha, mas são duas técnicas que podem ser utilizadas já explorando essa questão de eu ter diversas árvores, né, para tirar uma tendência geral de relevância dos atributos junto a cada problema. Isso além da acurácia, portanto, eu posso extrair essa informação aqui, que para certas aplicações pode ser muito relevante, ok? Então, com isso, eu encerro essa breve introdução a Random Forest. E caso vocês tenham seguido a sequência de videoaulas, né,
particularmente assistido a parte 2 desse tópico 6 antes dessa parte 3, né? Eu acredito que vocês conseguiram acompanhar bem todos os conceitos envolvidos. E isso eu já tinha destacado que é muito provável que vocês vão se defrontar com a necessidade de usar árvore de decisão durante a sua atuação profissional, né? Mais ainda agora com essas técnicas de Random Forest, que é uma extensão que apresenta uma melhor robustez e um ganho de desempenho, tá? Então, Random Forest, existem pacotes prontos aí para executar, né? E, de fato, é muito difícil competir com o resultado de um comitê de múltiplas árvores construídas a partir de algoritmos que promovem diversidade, ok? Aqui tem as referências bibliográficas que eu já indiquei para vocês, né? Mas certamente há muitos outros materiais na literatura também, tá? Então eu agradeço a atenção de todos e recomendo que aqueles que ainda não se inscreveram no canal o façam para receberem notificações de lançamento de novas videoaulas.